Uma boa noite aos irmãos, irmãs, aos amigos espirituais que se fazem presente nesse ambiente. O anjo da guarda de cada um de vocês. A nossa boa noite a todos. Como anunciado o estudo da noite, nós falaremos sobre o tema paciência. E nós começaremos a desenvolver esse tema conceituando o que seja a paciência. Todos nós, de uma certa forma, como nós precisamos, em muitas circunstâncias, de ser paciente diante das circunstâncias que vão surgindo na nossa vida. Então, buscamos um conceito no livro Consolador, que ele se refere o que é a paciência. O conceito que ele traz sobre a paciência é a exteriorização da alma que muito amor doou para si e para o outro, com experiência. Olha a profundidade desse conceito. A exteriorização da alma daquele que deu muito amor. A paciência, não existe outro remédio para se desenvolver a não ser através do amor. Esse amor primeiro consigo primeiro, porque o grande desafio de cada um de nós, primeiramente, é conosco mesmo. E depois para com o outro. Tudo isso fazendo com experiência. Vamos buscar um outro conceito que fala que é a ciência, a paciência é a ciência da paz. E como nós precisamos de paz no nosso coração. E como precisamos de paz no nosso coração. E quando nós nos referimos à ciência, nós estamos nos referindo a um conjunto de conhecimento. Toda vez que se fala em ciência, é um conjunto de conhecimento. E é como se nós fôssemos, por exemplo, fazermos um estudo, por exemplo, na área da computação. Então, matriculamos em uma faculdade, estudamos 4 anos e saímos mestrado, saímos acadêmico na área da computação. Mesma coisa a ciência jurídica, onde nós vamos estudar as leis, né? Mas esse não é o nosso objetivo da noite. Nós estamos aqui não para falar de ciência de computação, ciência da lei, mas sim falar do conhecimento, do conjunto que nós necessitamos, para que nós realmente venhamos enfrentar todos os desafios do nosso dia a dia para nós alcançarmos os nossos objetivos. Então, paciência é essa ciência da paz. Mas nós não poderíamos adentrar propriamente no estudo sem antes de fazermos um teste. Vamos fazer um teste, né? Um teste com vocês para ver, inicialmente, se nós somos pacientes. Nós vamos recorrer a Emmanuel, no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, num livrinho que chama-se Pronto Socorro. Pronto Socorro, todos nós aqui sabemos o que é um pronto socorro. Estamos lá na nossa casa, levamos um tombo, cortamos em determinada parte do nosso corpo, corremos lá no pronto socorro, dá-lhe os pontos necessários, e daí nós já recebemos a alta necessária, é um pronto atendimento, nós recebemos a alta e já retornamos para a nossa residência. Então, o Emmanuel nos traz a seguinte tese.
Se nós formos interpelados por 5 vezes, e por essas 5 vezes nós mantermos o mesmo questionamento, e nós, com toda paciência, respondermos esses questionamentos, sem alterarmos a voz em momento algum. O cidadão nos fala sobre uma questão, aí nós, pacientemente, na mesma tonalidade da voz, não alteramos, de momento algum. Eu não entendi. Fala pela segunda vez, eu não entendi. E você, pacientemente, na mesma tonalidade de voz, você sobressai até o quinto questionamento. Esse é o teste. Vamos fazer, como nós estamos falando assim, lá no livro, está numa parte mais técnica, vamos dar um exemplo assim mais do nosso dia a dia. Chega o marido em casa e toma seu banho e assenta-se na poltrona, e a hora que vai ligar a TV, ele não encontra o controle remoto. Aí a esposa, vamos imaginando a cena. A esposa está lá na cozinha, fazendo o jantar, rodeada dos filhos, né? E o maridão está lá sentado na poltrona e não sabe onde se encontra o controle remoto. O marido questiona a esposa lá da sala, aonde que está o controle remoto? E a esposa, pacientemente, informa, querido, encontra-se na gaveta do rack. E o maridão vai lá e não acha. E o marido também, muito paciencioso, questiona a esposa, esposa, não se encontra aqui na gaveta do rack. Marido, talvez esteja na mesa aí da sala. E ele questiona, não se encontra aqui. Talvez, pacientemente, pela terceira vez, talvez esteja lá no quarto, em cima da cama. O maridão vai lá pacientemente e não encontra. E questiona a esposa pela 4ª vez. Talvez tenha caído debaixo aí da poltrona. E o marido vai, procura e não acha. E isso tudo numa só cordialidade, sem ninguém alterar em momento algum dessa circunstância. Aí, pela 5ª vez, a esposa desliga o fogão, chega-se perto do marido, querido, nós 2 procuraremos aonde se encontra o controle remoto. Nós 2 procuraremos. E o marido também, cordialmente, os 2 vão procurar. Essa é a cena. Esse é o teste. Inclusive, o título dessa mensagem chama-se Pequeno Sinal de Paciência. Pequeno sinal de paciência. Então, não venha dizer, às vezes vocês acham que passaram por esse teste, mas é um simples, pequeno teste da nossa paciência diante da vida. Ok? Então, nem o marido e nem a esposa alterou em momento algum, ninguém falou palavrão um com o outro, foram cordial ao tempo todo, não houve aquela expressão que eu já presenciei, algumas circunstâncias, ninguém mandou um outro para o quinto do inferno, que eu até hoje não sei o que quer dizer, essa questão do quinto do inferno, e assim é tudo tranquilo. Mas está aí o pequeno teste para que vocês possam se observar se nós realmente somos assim no nosso dia a dia, tranquilo, calmo, sem alterar a voz em momento algum,
e se formos interpelados por 5 vezes, nós cordialmente respondendo silenciosamente para esse grande desafio. Ok? Eu gostaria, inicialmente, de dizer a vocês o seguinte: nós somos todos espíritos encarnados, nesse momento. E nós não podemos ter dúvida disso. Uma prova da nossa, das características que eu poderia dizer a cada um de vocês, que não tem como nenhum de nós aqui negarmos a questão, é a questão do pensamento. Todos nós aqui pensamos, e isto é atributo do Espírito. Nós tomamos decisão na nossa vida, nós tomamos decisões na nossa vida constantemente. Isto é atributo do Espírito. Então, nós não podemos, de forma alguma, negar essa circunstância. Então, por si só, nós verificamos que somos um espírito, somos criados por uma inteligência e somos inteligentes. Se nós somos inteligentes, se é um atributo, né? Se é um atributo do espírito, que é a inteligência, por que nós sofremos tanto? Por que nós alteramos tanto o nosso dia a dia diante da vida? E nós aqui, principalmente nós aqui, que frequentamos a casa espírita, e já ouvimos vários expositores, ou aquele que, pela primeira vez que está vindo aqui na casa, já presenciaram os palestrantes fazendo sempre esse trabalho, já leram e tudo mais, e que é uma questão de uma sumidade, que é um ensinamento dessa doutrina espírita, que é consoladora, que é a questão da reencarnação. Nós não somos a primeira vez que estamos aqui. Estamos fazendo a nossa experiência novamente. Estamos aqui, nesse planeta Terra, para a nossa reeducação espiritual. Nós estamos aqui para a nossa reeducação espiritual. Então, que vocês começarem a observar, a cada um de vocês vão começar a perceber a questão da nossa personalidade, a personímica. Nós, muitas das vezes, tomamos uma determinada atitude que você fica assim, estranho a você mesmo. Porque muitas das vezes uma determinada reação sua talvez está ligada a uma reencarnação anterior a você. E ela se brota assim de uma hora para outra, e por nós não policiarmos os nossos pensamentos, acabamos sofrendo as consequências de não pensarmos e raciocinar corretamente diante dos nossos atos. Então, a paciência, gente, para nós desenvolvermos ela, a importância desse conjunto de experimentar a vida no nosso dia a dia, isto é fundamental na nossa vida. Por quê? Porque esse experimentar, nós vamos, de uma certa forma, sabendo suportar as provas que nós todos estamos sendo submetidos a ela. Porque o fato é que todas as questões que vão sucedendo na nossa vida, ela tem um porquê. Ela tem um porquê de nos ensinar a vencer esses desafios que vão surgindo na nossa vida. Então, onde é importante de nós começarmos, de uma certa forma, observar bem, né, como nós estamos agindo diante da vida. Há uma questão que a vida é um processo evolutivo. Deus é o nosso Criador. E Deus fala com uma linguagem única para conosco. Uma linguagem única para conosco. Essa linguagem
essa linguagem única, olha a importância de nós começarmos a aprendermos a perceber o que Deus tem a nos falar. Porque Deus tem uma linguagem própria para cada um de nós. Daí a importância de nós desenvolvermos a nossa percepção para podermos ouvir o que Deus tem de especial para atender a cada uma das nossas necessidades. Então, quando nós começamos a perceber, a escutar, desenvolvendo a nossa mediunidade, a nossa percepção, nós começamos a ampliar cada vez mais a nossa visão, para que nesses momentos em que nós entrarmos em angústia, em aflições, nós possamos superar com facilidade. O que vai sucedendo conosco, que muitas das vezes nós entramos num processo do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e é como se nós estivéssemos fechando todos os canais para poder enxergar melhor e ver aquelas pessoas com quem nós vamos relacionando no dia a dia. Então, a importância de nós trabalharmos, né, essa questão do orgulho e do egoísmo é desenvolvendo em nós e compreendendo cada vez mais o que está sucedendo conosco. E esse processo se faz através da paciência, da resignação, da aceitação. E muitas das vezes nós nos revoltamos diante da vida. Nós nos queixamos da vida. Falamos que a vida está dura, está duro demais conosco. Não, é nós que estamos duros com a vida. Muitas das vezes, nós somos uns verdadeiros estelionatários de nós mesmos. Quantas coisas prometidas e não cumpridas por nós. Nós temos que ir em frente a um espelho, em forma de uma confissão, e conversarmos conosco mesmo. Quando eu disse que Deus tem uma linguagem própria para cada um de nós, e tem mesmo. Por isso que é importante nós entrarmos em estado de oração e buscarmos esses recursos que nos é oferecido para podermos enfrentar a batalha do nosso dia a dia. Então, nós temos que ter a coragem dessa confissão, chegarmos em frente a um espelho, conversar conosco mesmo e dar uma resposta. Por que eu me irrito? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou sempre contrariado? Paciência, gente, é caridade. Paciência é saber esperar. Que seja mais 4 anos para poder ganhar a Copa, né? Mas que tenhamos paciência. Tudo na vida é saber esperar. Mas somos imediatistas. Queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia. E as coisas não são assim. As coisas são tudo gradativo, devagarinho. E nós vamos começando a observar as pessoas que estão à nossa volta. Quem é o meu próximo, mais próximo de mim? É a minha família. Então, nós temos que começar a observar as nossas atitudes. E começarmos a ter coragem de perguntar, principalmente à família, no que nós estamos errando. Ter a humildade de aceitar o que o outro vai nos falar.
Por exemplo, a melhor coisa que tem para que a gente possa estar desenvolvendo isso é perguntar para o inimigo nosso: o que você acha de mim? O inimigo vai te dar todas as coordenadas. Porque nós somos orgulhosos, gente. Nós não aceitamos derrota, nós não aceitamos de forma alguma desenvolver a nossa humildade. Qualquer coisa nós estamos estourando, chutando o jarro. Isso tudo por falta de disciplina dos nossos atos. Falta de disciplina dos nossos atos. Então, é necessário que nós venhamos a começar. Muitas das vezes a gente é irritado, né? E se irrita por coisa à toa. Estou me recordando aqui agora de uma questão do Francisco Cândido Xavier. Ele trabalhava era funcionário público e tinha um colega de trabalho que pegava no pé do Francisco. E aí, um certo dia, ele chegando para o trabalho, esse colega disse para ele assim: Chico, eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito que existe essas coisas que você lida com ele. Inclusive, é uma perca de tempo. Você fica até horas da noite psicografando e você está bem acabado, bem acabadinho. Isso está acabando com você. Eu não acredito nessas coisas que a vida continua após essa vida. E o Chico bateu no ombro: se você não acredita, então não existe. Pronto. Passado um certo tempo, esse colega de trabalho fez algumas leituras de algumas obras, viu a lógica que é a doutrina espírita, os ensinamentos que são administrados pelos amigos espirituais, e ele vem e diz: Chico, depois que eu li, fiz uma reflexão, eu passei a acreditar que realmente essas coisas existem. E Chico, na mesma paciência, bateu nas costas dele: se você acredita, então existe. Essa é a nossa reação, gente, diante da vida. Tem um fato aqui do Francisco Cândido Xavier que é interessante, só para vocês verificar o que é coerência, porque nós sofremos muito na nossa vida pela falta de coerência dos nossos atos. Pela falta de coerência com os nossos atos. E a felicidade nossa, ela é proporcional, a nossa felicidade ela é proporcional à coerência dos nossos atos. O Chico, quando chegava no trabalho dele, não existia esses cartões de ponto que nós hoje utilizamos, não, né? Essa tecnologia de hoje, digital, tudo mais, não. Então, se ele chegava ao trabalho, 7:2, ele anotava num livro de ponto, 7:2, 7:3, 7:4. O atraso dele ao chegar ao trabalho. Se fosse eu marcava lá 7 horas, marcar. Para quê? Mas vocês verem o que é, em termos de coerência. É um exemplo muito simples, mas isto é ética. E a ética nós temos que estar desenvolvendo ela, porque são a análise que nós fazemos das nossas atitudes diante da vida. Por isso que é importante que cada um de nós realmente seja coerente. Porque quando a nossa consciência cobra, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Aí que é a questão. Por isso que é importante essa nossa sintonia, esse estado de oração constantemente com o Criador, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de perceber o que a espiritualidade, o que nós realmente temos de potencialidade dentro de nós para poder desenvolver cada vez mais. Esta é uma realidade. Por isso, a lei de Deus ela está escrita na consciência de cada um de nós. Então, não adianta. À medida que nós vamos desenvolvendo esse conjunto de conhecimento para desenvolvermos a paciência,
que tenhamos paciência com a vida, gente. Porque à medida que vamos tendo consciência, desenvolvendo, amadurecendo, que é o nosso objetivo, aí você diz, então para que eu vou buscar conhecimento, que isso vai me trazer processo de culpa? Por isso que nós estamos atrasados no nosso dever de casa. Por isso que ainda nós estamos aqui ainda no planeta Terra, muito bom, por afinal, mas estamos aqui ainda desenvolvendo cada vez mais a nossa capacidade de crescer. Então, não adianta, se você parar, se você estacionar diante da vida, nós sofremos as consequências. Porque é lei. E as leis realmente acontecem na nossa vida. E por ela acontecer, vai nos impulsionar a um procedimento da nossa inércia. Aí vem o processo da dor. E a dor, nesse aspecto, ela é abençoada, porque ela está se direcionando a um procedimento que você tem que alcançar. Então, por isso, aqueles 4 gigantes da vida que nos atrasa na vida, que chama-se rotina. A questão da rotina, gente, é uma questão que tem trazido um problema seríssimo para com um desenvolvimento da nossa paciência. Por que vocês, muitas das vezes, fogem de ser um grande jardineiro, de plantar, de cultivar, de molhar a planta, esperar que ela cresça para que você possa colher bons frutos? Você está lá na sua função de jardineiro, fazendo a coisa tudo certinho, as coisas tudo acontecer, porque você está ouvindo a linguagem de Deus para com você, e você não está fugindo da sua vocação. Não está fugindo. Está levando adiante. Mas não. Chega um lá e fala, que vida mais boba, que rotina. E nós buscamos outra rotina. Estava feliz e não sabia que estava feliz. Era um bom jardineiro, figurativo. Todos nós aqui estamos desenvolvendo a nossa função. É figurativo. Mas vai buscar outros elementos, fica numa situação em que ele não está ouvindo a sua vocação, depois cai numa rotina e fica estagnado naquela rotina, porque não está escutando a sua vocação. Entenderam o recado da rotina? Como que depois vem o estresse, vem o processo da depressão, da doença, do nervosismo. Começa a fazer dívidas e mais dívidas, que não tem como estar pagando aquela dívida. Fica impaciente com a família, fica impaciente no seu trabalho e assim por diante. Não tem a paz, não tem a saúde que se faz necessária. E o medo? Vocês já observaram como que o medo na nossa vida acontece, ocorre? Naquela parábola dos talentos, nós vamos ver aquele que recebeu uma moeda e enterrou. Todos aqui conhecem essa passagem, né? Um recebeu 5, multiplicou. O outro recebeu 2 moedas e devolveu 4, multiplicando. E aquele que recebeu 1 moeda, enterrou ela. Medo. Medo de enfrentar a vida. Medo de encarar de peito aberto. Eu sou capaz de desenvolver e realizar as coisas.
Mas não. Nós aterramos os nossos talentos. Não escutamos a nossa vocação e fugimos da nossa realidade. E quando vamos verificar, é aquela pessoa que está com o nervo na flor da pele, com medo de tudo na vida. E a vida não foi feita para que nós tenhamos medo. A vida foi feita para que nós enfrentemos a vida no dia a dia. Quando Jesus tinha o hábito da oração. E ele ia muito ali naquele monte de Oliveira, né? Orar, refletir. E um belo dia, isso era no início da pregação, de Jesus. Isso está no capítulo 5 de Mateus, no início da sua missão, da sua tarefa. E ele caminhando à margem do mar de Galileia, ou lago de Nazaré. Olha que coisa linda. E esse lago, gente, ele era cercado de 3 países, e esse lago, eles falavam que era mar, mas esse lago, ele tinha uma extensão de 9 quilômetros. E Jesus tinha o hábito de orar nesse monte, que é de conhecimento de todos vocês, que é o monte, que é o Sermão da Montanha. E nós ficarmos só com o Sermão da Montanha, não precisava de mais nada, tão lindo que é o Sermão da Montanha. E Jesus, ao subir a esse monte, observou os seus discípulos, várias pessoas, e ali fez um ensinamento do Sermão do Monte, que é conhecido por todos vocês. Mas ele diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Bem-aventurado, traduzindo isso, quer dizer feliz. Pacificado quer dizer paciência. Então, como é que ficaríamos a frase? Feliz aqueles que têm paciência. Olha o ensino de Jesus nessa passagem. Quando Jesus fala de ser pacífico, não é fugir dos problemas, não. É enfrentar os problemas no dia a dia, gente. Na hora que o caldo está entornando, é ter paciência de esperar o momento oportuno para que você possa estar falando, dirigindo as palavras. Tudo nós temos que ter estratégica para lidar com as questões. Tem gente aqui da área, sabe a importância que lida na área da psicologia, que é a inteligência emocional. Como que é importante a inteligência emocional? Muitas das vezes, somos acadêmicos, conhecemos profundamente, mas é capaz de suicidar, de fazer coisas erradas. Tem conhecimento, mas não sabe aplicar a inteligência emocional. A inteligência emocional é aquela que você percebe o seu companheiro e você tem estratégica. Você faz a leitura facial. Você sabe o momento de direcionar e conversar e falar as coisas naquele momento. Então, na vida, nós temos essas estratégias que se faz necessário. E que todos nós somos possuidor desse sentimento, dessa inteligência emocional,
mas como nós estamos tão apegados, né? Tão apegados no nosso dia a dia, do aspecto material, nós estamos fugindo desse desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E nós, muitas das vezes, estamos perdendo o bonde, estamos perdendo, deixando o trem passar diante disso. E nós vamos nos comprometendo cada vez mais diante da vida. Daí a importância de começarmos a prestar bastante atenção para que a gente não venha chegar amanhã numa situação de prejudicar tanto a nossa saúde, né? E depois você está em frente a um médico e o médico olhar o seu exame, olhar o seu prontuário e dizer para você: olha, não dá, não posso fazer mais nada para você. Você tem só alguns minutos de vida. Aí você dirige para o médico e diz: doutor, o que você pode fazer por mim? Nada. Apenas um miojo, mais nada. Então é assim a vida. Nós temos que começar a prestar atenção para que nós não venhamos sofrer, né, essas consequências de levar a vida com rotina, com medo, e outro de grande gigante, que é a ansiedade. Vocês já observaram como que nós hoje estamos levando a vida com muita ansiedade hoje, gente? Já começaram a observar isso aí? Como que nós realmente nos perdemos nisso aí? Como que hoje nós estamos ansiosos diante da vida? Isto é a questão de nós não estarmos em sintonia conosco mesmo. E nós, para termos objetivo na nossa vida, nós temos que ter um sentido na nossa vida. E qual que é esse sentido na nossa vida? Isto que nós temos que realmente estarmos buscando para que a gente possa realmente alcançar. A questão é do estado emocional em que cada um de nós estamos vivendo. O céu e o inferno, ele se encontra dentro de cada um de nós. Então, por isso que as nossas escolhas, elas têm que ser bem direcionadas, gente. Tudo que está nos comprometendo hoje, muitas das vezes vivemos num estado, né, de inferno. E nós somos os causadores desse inferno na nossa vida. Das coisas não estão acontecendo da forma como nós realmente gostaríamos que as coisas realmente acontecessem. Então, essa nossa ansiedade, aonde nós queremos chegar com a nossa ansiedade? Se nós começarmos a desenvolvermos a paciência, que é essa exteriorização da alma, a gente vai verificar o seguinte: por que tanta ansiedade? Aonde eu estou querendo chegar com toda essa ansiedade? Na verdade, nós vamos chegar com essa ansiedade a um problema de saúde. Outra questão, que é um grande gigante da alma, que nos traz grande problema, é a solidão. Muitas das vezes nós estamos rodeados das pessoas, mas o que vem sucedendo conosco, uma solidão interna. Porque nós não temos a coragem de sair, porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, se nós realmente queremos desenvolvermos a paciência, não há outro remédio a não ser trabalhando
o bem. Trabalhando o bem conosco mesmo. Porque a primeira obrigação que nós temos é conosco primeiro. E depois a outra obrigação é com o outro. E depois para com o mundo. Então nós temos que realmente estarmos trabalhando esses aspectos para realmente querermos alcançarmos os nossos objetivos. Então, muitas das vezes, a questão é de conceito, de ponto de vista que nós estamos direcionando diante da vida. Por exemplo, se dermos a você um limão, para um, esse limão vai ser azedo. Para outro, ele vai fazer uma doce limonada. Santo Agostinho narra numa das suas obras de dois presos, e neste dia chovia muito. E um daqueles presos olhava lá para fora da cela e via só lama. E o outro via a beleza daquela chuva caindo, o verde, o céu se limpando e a beleza do céu. Isso é o estado de alma, é o estado de céu que nós nos proporcionamos. Então, daí a importância de nós começarmos a mudar o nosso conceito, em forma de ver o mundo e ter a humildade de aceitar outros pontos de vista, porque a nossa verdade, ela nunca vai ser verdadeira, porque nós estamos em busca da nossa verdade. Daí a necessidade de que cada um de nós estarmos sempre buscando. Para nós encontrarmos Deus, todos os dias nós vamos estar mudando o conceito em busca do entendimento, da grandeza que é Deus diante da nossa vida. Então, daí a importância de nós começarmos a pontuar a nossa verdade. Porque hoje, muito bem, nos atende bem. Mas amanhã nós teremos contrariado, porque uma nova ideia surge, uma nova concepção surgirá na nossa vida. E aí, qual a resposta que nós daremos para isso? É buscar entender, é desenvolver a nossa sensibilidade, ter a percepção de que nós realmente estamos equivocados naquela ideia, aceitar pacificamente e desenvolver em nós um novo conceito. Todo conceito da vida, ele é reducionista, você reduz ele. Por isso que nós temos que ter essa visão sempre ampliada da vida, para que realmente possamos alcançar outros voos melhores, gente. Tá? Não existe outra propositura a não ser dessa forma. Daí a importância, né, de nós começarmos a observar plenamente, né, plenamente mesmo, como que nós estamos diante da vida. A nossa vida está uma rotina, está ansiosa, nós estamos vivendo com medo, a nossa vida está uma solidão. Então, daí é um bom momento para que nós possamos começarmos a refletir e ver como é que está esse aspecto diante de nós. Olha, temos que ter a paciência. Estamos num mundo para ser testado. É como se fosse uma prova. Naquela parábola dos talentos, chegará um momento em que nós vamos ter que prestar conta. Não tem como não prestarmos conta. E essa prestação de conta é para a nossa consciência, é para conosco mesmo. Vocês verificam naquela passagem que o Senhor veio e pediu a prestação de conta. O que vocês têm, o que nós temos feito dos talentos que o Pai nos tem confiado? Então, essa prestação de conta
ela se faz perante nós mesmos. E aí sim, com essa tomada de consciência, nós vamos enfrentando os desafios. Olha, um desafeto aconteceu na vida de vocês. Dias melhores virão. Perdeu, está desempregado? Paciência. Talvez amanhã, com certeza, surgirá um novo emprego, uma nova oportunidade. Outras portas se abrirão. Surgir um negócio bom. Esse negócio vai salvar a minha vida, vai dar tudo certo. Vem um atravessador, atravessa na sua frente, você perde aquele bom negócio que você tinha para desenvolver. Amanhã, outra oportunidade virão. Olha, quando eu me diz ser pacífico, paciente diante da vida, é buscar forças necessárias, fortalecer a alma para enfrentar a vida. Não é acomodismo diante da vida, não. Não é fugir da responsabilidade. Não é fugir da responsabilidade. É sim saber o momento certo de agir. Porque os amigos espirituais, os anjos da guarda, as pessoas que nos assistem, essa casa aqui, que é um pronto-socorro, vocês não podem nem imaginar o quanto que uma casa dessa nos beneficia, no momento, ouvindo aqui pacientemente essa nossa palestra, que é uma conquista pessoal de cada um de vocês. Acompanhando aqui a cada um de vocês, atento, ninguém levantou, tudo atento ao nosso desenvolvimento, refletindo as nossas palavras. Isso é uma conquista pessoal. Isso aqui é um pronto-socorro. A espiritualidade que atua aqui sabe da necessidade de cada um de nós, porque quando vocês todos vieram aqui a essa casa, o anjo da guarda, aquele que assumiu a missão de acompanhar você, está aqui com vocês. A questão é que nós não estamos desenvolvendo a nossa percepção e nós não escutamos o que Deus tem para nos falar, em especial a cada um de vocês. Essa que é a realidade. Muitas das vezes, Ele já sabe até que vai acontecer coisa errada na nossa vida, nos alerta, mas como nós estamos tão apegados às coisas materiais, com a nossa ansiedade, com as nossas preocupações materiais, com o nosso apego às coisas materiais, e daí nós não escutamos. Mas Ele está sempre nos auxiliando para que nós possamos, de uma certa forma, ter esse despertamento para alcançar os objetivos. Então, companheiros, temos que ir à luta. Temos que começarmos a trabalhar a forma como nós estamos pensando, como nós agimos. E o conjunto de todos esses conhecimentos é que vai direcionar um novo comportamento para que nós realmente sejamos felizes conosco mesmo, porque nós estamos trabalhando a coerência dos nossos atos para alcançar o objetivo. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, a nossa felicidade é devolução. Tudo que a gente faz como se fosse para a felicidade do outro. É claro, é evidente que você trabalha a sua felicidade, mas a maior felicidade do homem é quando ele já começa a entender esse aspecto e começa a se doar em benefício do outro. Então, toda a nossa felicidade, o mérito de tudo isso é aquilo que nós proporcionamos ao outro. Porque a questão do desenvolvimento da paciência, nós vamos começar a entender que nós precisamos apenas do necessário. E outra coisa mais importante na nossa vida, que nos proporciona felicidade, é o básico necessário para a gente viver, a consciência tranquila e a fé no futuro.
Esses 3 elementos é que nos proporciona realmente alcançar os objetivos que se faz necessário. Passamos agora essa fase da questão do imposto de renda, em que nós, quando vamos fazer o imposto de renda, corremos lá, reunimos as documentações, entregamos para o contador, nós mesmos elaboramos as nossas finanças e vamos verificar ali qual foi o ganho do nosso patrimônio diante da vida. A mesma coisa, nós também devemos fazer o imposto de renda moral nosso, fazer uma avaliação. E no Livro dos Espíritos tem a questão 919, que nos proporciona e nos traz esse grande conhecimento. O que é que eu posso estar fazendo para melhorar nessa vida? Conheça a si mesmo. Essa é a máxima, conheça a si mesmo. E Santo Agostinho, fica aí como dever de casa para cada um de vocês, Santo Agostinho dá uma relação de que realmente nós precisamos para alcançarmos esses conhecimentos. E uma das dicas que ele nos passa é que nós realmente passamos ao término de cada jornada de trabalho nosso, que fazemos uma análise da nossa consciência, esse imposto de renda que nós estamos referindo moral, fazer esse balanço, esse inventário da nossa vida, para nós seguirmos adiante. A vida, para que nós possamos alcançar ela, lubrificar as nossas relações, ser paciencioso conosco, paciencioso com o outro, atender àqueles requisitos que nós falamos preliminarmente, fazendo o teste com vocês, tudo isso é fazendo essa análise moral, o quanto que eu tenho desenvolvido neste dia, o que eu tenho feito de proveito neste dia. Observar o seu dia e o que você realmente plantou neste dia. E no dia seguinte, desenvolver cada vez mais e fazer uma análise de consciência, para que nós possamos deitar ao travesseiro e realmente não termos consciência, nenhuma consciência que venha nos cobrar a culpa de não ter realizado isso ou aquilo outro. E essa responsabilidade, ela é individual de cada um de nós. Ela é individual de cada um de nós. Então, somos responsáveis pelos nossos atos. Não tem como não sermos responsáveis pelos nossos atos. E nós sofremos as consequências pelas escolhas feitas erradas na nossa vida. Então, como nós vamos ter que passar por esse processo, e a paciência nos proporciona isto, começarmos a aprender a desapegar. O apego é uma coisa que nos traz grande transtorno na nossa vida. O transtorno, esse apego é que tem nos trazido atraso no nosso processo evolutivo, na busca da nossa perfeição. Então, eu gostaria que vocês começassem a desenvolver isso, esse desapego. É simples. É aquela roupa que você tem em casa, que você não tem coragem, fica guardando, não sei porquê. Comece a doa essas peças de roupa. Tenta, às vezes, doar uma coisa que você gosta muito, para ir podendo desapegar. Deu para vocês entender o recado que eu estou dando para cada um de vocês? Porque o que tem trazido nós em paciência diante da vida é o nosso apego. É meu, não divido com ninguém. E aí nós sofremos as consequências dessa atitude nossa. Então, um grande exercício para desenvolver a paciência é ir ao encontro também daqueles nossos irmãos que necessitam da nossa palavra, do nosso ouvido, do nosso sentimento sincero. E isto faz um bem enorme à nossa alma. É como se nós estivéssemos lubrificando toda a nossa máquina, que faz nós, ao nós levantarmos e sentir a beleza
que é o dia em que nós vamos iniciar. E quando nós temos esse sentimento de desapego, esse sentimento de amor, porque o amor é a lei que vai fazer com que nós realmente alcancemos os nossos objetivos. É através do amor que nós vamos vencer o orgulho, o egoísmo. É através do amor que nós vamos alcançar a paciência, que vamos alcançar o outro. É através do amor que nós vamos reorganizar a nossa vida sentimentalmente falando. Não há outro remédio a não ser o amor. Que possamos desenvolver a paciência na nossa vida. Essa virtude que se faz necessário na nossa vida. E nós teremos uma colheita satisfatória. Essa colheita será de paz e de saúde na nossa vida. E que Jesus seja sempre a fonte inspiradora para cada um de nós aqui presente. Muito obrigado.